Tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos nesse sábado frio e chuvoso continuar nossos estudos, nossos encontros. Precisamos muito disso. Muito bom que estejamos juntos. O que quer que tenhamos que passar, passaremos melhor juntos. Muito bom. Fundamental que a gente permaneça, que a gente persista na prática do bem, na prática do autoconhecimento, na prática do conhecimento, tendo como roteiro o nosso Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje vamos continuar estudando o comentário de Kardec, as questões relativas à mente e à morte. Mente e morte. Nós somos a mente, mas tão sedutora é a matéria que nos identificamos com ela, especialmente a matéria corpo. E é nessa ilusão, nesse apego ao corpo, que partem todas as desarmonias e todas as violências. Precisamos dessa consciência. Não há problema em estar no corpo. Se houvesse, Deus não nos teria colocado aqui. O problema é nos relacionarmos com o corpo com apego, com identificação. Tão grande é o apego que nós supomos ser o corpo. Ser homens, mulheres, brancos, negros, brasileiros, estrangeiros, altos, baixos, belos, feios. A perspectiva espiritual é o grande remédio de pacificação do ser. Com eles, com essa perspectiva que nós percebemos não sermos o nosso corpo e, portanto, não ter lógica, não ter base nenhum, ser completamente ilusória a posição do racismo, do sexismo, do classicismo que nos pressupõe como ricos ou como pobres sermos superiores ou inferiores, do nacionalismo, todas as violências. É urgente cair essa ficha. Todas as violências surgem da ilusão da matéria. Superada a ilusão da matéria, nós damos um passo enorme para a paz. Porque sem a ilusão da matéria, todos nós saberemos ser apenas espíritos. Apenas espíritos, filhos de um mesmo Pai. Uma família que fosse, por exemplo, a um shopping center e lá recebesse a orientação no sistema de som de reunirmos aqueles que estivessem de verde a outras pessoas do shopping que estivessem de verde, os de amarelo com os de amarelo e os de vermelho com os de vermelho, os de azul e assim por diante, e depois o sistema de som mandasse que guerreássemos uns aos outros, agredíssemos uns aos outros. Como responderíamos a essa ordem de comando? Imagine a cena. Qualquer pessoa lúcida diria: como posso agredir as pessoas com roupas diferentes de mim, se entre essas pessoas estão minha esposa, meu marido, meu filho, minha mãe? Absurdo! Não há motivo de eu agredir uma pessoa por estar usando uma roupa diferente, porque no fundo, para além da roupa, está um parente meu. É uma imagem, é um símbolo,
essa história que eu conto, para nós não atendermos ao comando do ego, ao comando da guerra, para nós percebermos o absurdo que é o comando da guerra. Urgente percebermos isso para poder ter vigor, ter lucidez, ter coragem de não atender o comando da guerra. Por que vou guerrear, vou matar, vou agredir uma pessoa da Argentina, se a Argentina é apenas um risco que os homens fizeram numa terra que é contínua, estabelecendo que daqui para lá é Argentina, daqui para cá é Brasil. Como guerrear com pessoas de outro sexo se é apenas uma roupa, se o corpo é apenas uma roupa, com pessoas de outra raça, com pessoas com aparência diferente, se são apenas roupas que hoje nós usamos e amanhã não usaremos mais, que nessa vida nós estamos usando, mas que na próxima não sabemos qual estaremos usando. Que paz que nos traz a consciência espiritual. Pense você, meu amigo, como são superficiais as guerras, superficiais porque nos iludimos, e pior que nos iludimos, nos identificamos com os nossos corpos, com a superficialidade do ser. E a tarefa da paz é a tarefa mais importante do momento. A mais importante da existência é a tarefa do amor, como Jesus deixou claro no mandamento maior. Mas a tarefa do agora é a tarefa da paz, como ele também nos revelou ao dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Precisamos então morrer para a ilusão do corpo, para renascer na verdade do Espírito. Por isso estamos estudando a morte nesses capítulos, em meio a esse estudo que é baseado no conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. Vamos ver o que Kardec nos traz hoje? É a segunda parte do estudo sobre o comentário de Kardec no capítulo da morte. Diz assim Kardec: o que aumenta ainda mais a nossa ilusão é o fato de nos vermos num corpo semelhante ao anterior quanto à forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de constatar. Então ele está falando da vivência após a morte. Que o que aumenta ainda mais a ilusão de que não morremos, porque muitos espíritos permanecem na ilusão de que continuam a viver após a morte. E o que aumenta essa ilusão é o fato de se ver, do espírito se ver, num corpo muito semelhante àquele que ele possuía na terra, quanto à forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de constatar. Então, o materialista, a pessoa que tinha expectativas filosóficas ou religiosas diferentes daquela, por exemplo, de que com a morte nós nos unimos ao todo, que com a morte nós viramos luz, viramos anjos.
As pessoas que cultivam e se deixam dominar por essas ideias têm uma dificuldade grande de bem vivenciar a realidade da morte. Sabermos que quando fizermos a passagem, continuaremos com corpos muito semelhantes àquele que possuíamos na Terra é fundamental para podermos reconhecer e vivenciar o novo estado. Muitos são os espíritos errantes ou até obsessores mesmo, inconscientes, que precisam ser comunicados na mesa mediúnica da realidade da sua passagem, da sua morte. Para aí, com essa verdade, passarem a viver melhor o novo estágio de suas vidas. Às vezes, alguns desses espíritos já estão há muito tempo angustiados porque não compreendem a realidade da vida espiritual. Que essa compreensão, nesses nossos estudos, fique marcada na alma de todos nós, para que não percamos o precioso tempo e as preciosas oportunidades que a vida espiritual nos trará. O espírito, para o espírito, o corpo espiritual parece sólido e compacto, como era o corpo físico. E quando chamam a sua atenção para esse fato, admira-se por não poder apalpá-lo. Este fenômeno é semelhante ao que acontece com sonâmbulos inexperientes, que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como podem pensar e ver livremente, eles acreditam que não estão dormindo. Nossas crenças fazem com que nós não vejamos o que está na frente dos nossos olhos. É muito interessante isso. Continua Kardec, alguns espíritos apresentam essa particularidade de não acreditarem que estão mortos, mesmo que a morte não os tenha acolhido de surpresa. Essa situação de não dar-se conta de que morreu ocorre muito mais entre aqueles que, mesmo estando doentes, não pensam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao próprio funeral como se fosse o de um estranho e falar sobre o assunto como algo que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação após a morte nada tem de dolorosa para o homem de bem. É calma e muito semelhante à de um despertar tranquilo, especialmente se esse homem de bem tiver esse conhecimento, essa percepção, essa certeza da vida espiritual. Ao contrário, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias para aquele que tem a consciência pesada. Então, as duas coisas convergem para uma vivência difícil após a morte. Um é a falta de consciência, a falta de informação, a falta de certeza da continuidade da vida. Essa falta aumenta muito o nosso sofrimento e o conhecimento, é claro, facilita demais. E a outra questão muito importante é a elevação espiritual, porque a vida violenta, a vida na vingança, na densidade, na mágoa, na culpa, na inveja,
nos sentimentos densos, trazem companhias, pela lei de atração e de sintonia, trazem companhias espirituais perturbadoras. Algemam-nos às presenças espirituais perturbadoras. E isso, é claro, só pode trazer infelicidade, angústia, tristeza, ódio, aumento das culpas, aumento das mágoas após a morte. Então, que esses dois fatores sejam encarados já. Primeiro, informemo-nos sobre a realidade espiritual, como estamos fazendo aqui. Segundo, libertemo-nos das crenças densas, pesadas, que muitos de nós, que todos nós, em algum grau, em algum momento, alimentamos nas nossas vidas. Precisamos verificar dentro de nós a existência de mágoas e de culpas, de medos e de preconceitos. Porque esses lixos espirituais realmente nos perturbarão, nos adoecerão desde já, e ainda mais após a morte. Finaliza Kardec o seu comentário dizendo assim: nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que desencarnam ao mesmo tempo nem sempre se reencontram de imediato. Com a perturbação após a morte, cada um vai para o seu lado ou apenas se preocupa com aqueles que lhe interessam. Olha que interessante o que ele fala aqui. Dezenas, às vezes centenas, às vezes até milhares de pessoas desencarnam ao mesmo tempo nas tragédias coletivas. Pois nem sempre esses espíritos têm contato uns com os outros, porque, sendo a pátria espiritual o território da mente, somos imediatamente impulsionados, catapultados para a dimensão à qual as nossas mentes estão preparadas. Então, como evidentemente nenhum grupamento humano vibra no mesmo estado, cada um terá uma reação perante a morte, cada um teve um processo diferente de elevação espiritual perante a vida, como por exemplo na Covid. Alguns morreram em pânico, em ódio, enquanto que outros morreram por ter exposto sua vida em benefício dos outros, na posição de policiais, lixeiros, médicos, enfermeiros. Uns vivendo a desencarnação coletiva com peso, com densidade, com escuridão, e outros vivendo como serviço, como fraternidade, como luz. Não podem, evidentemente, ter a mesma realidade pós-morte. Cada um, pela lei de atração, será situado na região concernente à sua faixa de vibração mental. Absolutamente lógico, não é verdade? Essa compreensão que a pátria espiritual é a pátria da mente por excelência é visceral, é fundamental para todos nós. Que essa certeza nos faça, nos impulsione, nos estimule cada vez mais a
dominarmos nossa mente. Nossa mente não pode ser dominada pelo fora. O dentro não pode ser um boneco na mão dos estímulos de fora. O dentro precisa dirigir as nossas vidas e não ser dirigido. Nós precisamos ter força mental. Aqueles de nós que se dedicarem já a fazer exercícios de força mental, como os exercícios de oração, de mentalização, de meditação, os exercícios das terapias de autoconhecimento, da psicoterapia e das outras terapias de autoconhecimento, do exercício e da disciplina cotidiana de perguntar a si mesmo como eu estou, por que estou sentindo isso, por que estou fazendo aquilo. Lidar com a nossa mente, observar a nossa mente, aprender a elevar a nossa mente. É a tarefa fundamental. Desde já, quem faz isso desde já, atendendo o fundamental convite de Jesus, depois da morte, terá a sua mente exercitada, assim como o corpo e o intelecto exercitados, quando vem a prova, se mostram mais capazes, a prova dos vestibulares, dos concursos, a prova da elevação de peso, a prova física. A pessoa que exercita na academia, a pessoa que exercita na faculdade, os seus dons físicos e os seus dons mentais, na hora da prova terão muito maior capacidade, e nós, exercitando-nos aqui, a nossa consciência espiritual, a nossa percepção espiritual, no momento da morte, que é a prova do espírito, uma das provas principais, teremos força, lucidez, coragem, entendimento, compreensão para bem viver a experiência da morte. Que assim seja com todos nós que estamos aqui. E hoje transbordamos para todos aqueles que fizeram a passagem no dia de hoje. Que sejam estimulados por nós, com essa lucidez que criamos aqui, para se libertarem das crenças ilusórias e viverem com coragem e lucidez a verdade do que estão passando agora. Todos os que faleceram no dia de hoje recebam a nossa luz. Que todas as pessoas da Terra possam receber também essa nossa luz em preparação para esse fenômeno morte, que é o único fenômeno que certamente nos atingirá mais cedo ou mais tarde. Muito bom. E agora saudaremos com a oração-ação, com o nosso exercício de compreensão e de serviço. Vamos ver se a gente consegue ter aqui estão os nossos amigos, as nossas amigas, para saudá-los todos. Andréa Salvatore, Andréa Santos, Silvia Colli, Mônica Silva. Que bom, Mônica, que você voltou para cá. Muito legal ter você aqui, assim como todos. Ana Lúcia Silva, muito legal, Ana Lúcia. Adalgisa Luiz Pereira, que legal você estar aqui, Gisa. Muito bom. Muita gente boa por aqui hoje. Roseli Lanziotti, muito bom, Roseli.
Orlando César, Rosa Amaral, Regina Frutuoso. Muito bom termos escolhido estar aqui hoje. Fico muito feliz por mim e por vocês, pelos amigos que orientam, que organizam esse nosso espaço do alto, em consonância com os amigos espirituais de cada um. Pudemos ter um momento nosso hoje de muita lucidez perante a vida e perante a morte. Estimulo todos a compartilharem, porque muitos de nós, todos nós, precisamos dessa consciência. Que assim seja. Paz e luz para todos. Amanhã, domingo, 17h30, estaremos no nosso Encontros Essenciais com Jesus. Encontros Essenciais com Cristo. Estudando o Sermão do Monte, o coração do Evangelho. Venha conosco. Vamos aprender juntos, nos unir ainda mais, na certeza de que quanto mais unidos formos, mais força teremos. Resiliência espiritual para todos nós. Um abraço, até amanhã, ótimo final de sábado para todos vocês.